O Moto G24 faz parte da nova leva de smartphones de entrada da Motorola lançados em 2024. Quase que junto com o Moto G34 e também com o Moto G04, o aparelho se destaca por já ter sido lançado com um preço bastante interessante, podendo ser encontrado até por R$ 899, e por esse preço você já tem um aparelho atualizado para o Android 14, com bom chipset para essa categoria, o Helio G85, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com carregador de 20 watts na caixa, câmera principal de 50 megapixels e uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Olha, é um aparelho que bate de frente, por exemplo, com o Moto G14, trazendo algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre todos os detalhes do Moto G24, vocês vão ficar sabendo se vale a pena já comprar o aparelho, se é melhor esperar um pouquinho, se ele traz um bom custo-benefício nessa faixa de preço. Então vou mostrar tudo isso nesse vídeo, mas antes, só quero pedir para você clicar aqui no gostei, clica aí no like para poder ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. A sua ajuda é muito importante, basta você clicar aqui no gostei, que já é uma força e tanto que você está dando aqui pra gente. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O Moto G24 já traz uma nova identidade visual que a Motorola deve adotar em praticamente toda a sua linha em 2024, agora com essa moldura aqui fazendo parte da tampa traseira e um pouquinho saltada. Temos basicamente o mesmo visual do Moto G04 com pouquíssimas modificações, então pelo visto vai ser a tendência que a Motorola vai utilizar aqui nesse aparelho em 2024. Esse é um smartphone que traz uma espessura de 8 mm e um peso de 181 gramas. Mesmo com uma bateria de 5.000 mAh, esse é um smartphone que não é muito pesado. Essa opção de cor um pouco mais escura acaba sendo meio que um imã para marca de dedos. É muito fácil deixá-lo com algumas manchas, apesar dela ser relativamente resistente à marca de dedos. Até porque temos aqui um acabamento mais fosco e não brilhante. Mas em todo caso, quase sempre você vai precisar usar uma flanelinha, já que ele não veio com capinha, você vai precisar comprar a capinha à parte. Aqui, olhando a lateral, nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Aqui nessa outra lateral nós temos a bandeja, vamos ejetá-la aqui para a gente poder dar uma olhada. Ele está com chip, porque eu tinha feito testes aqui de autonomia de bateria no aparelho. E aqui temos um total de 3 slots, ele permite utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. E aqui na parte inferior temos um microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e um dos alto-falantes, porque felizmente esse aparelho traz áudio estéreo. O segundo alto-falante fica aqui na parte superior, junto com o próprio alto-falante utilizado para as ligações e acima da câmera frontal. E aqui na parte superior também temos uma entrada para fone de ouvido. Ele também conta com esse recurso e aqui destacando a compatibilidade com o Dolby Atmos. Algo bem interessante é que as câmeras traseiras praticamente não são saltadas em relação à traseira. Tem um relevo mínimo quando você olha para a parte traseira. São 2 sensores, o principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8 e temos uma segunda lente de 2 megapixels com abertura de 2.4 utilizada para o modo macro. A câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0 e felizmente fica aqui um furo na tela. Até pouco tempo atrás era comum a Motorola utilizar o recorte formato de gota, mas eles mudaram isso. Praticamente todos os aparelhos novos já trazem a câmera frontal num furo na própria tela. Aqui mostrando o display, temos uma tela LCD com painel IPS, com resolução HD Plus apenas 1600 por 720 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela que, apesar da resolução HD Plus, tem uma boa qualidade, aqui temos uma boa definição, então esse não é um problema desse display. Aqui mostrando também os ângulos de visão, que são bons, mas ele perde um pouquinho de brilho quando a gente inclina o aparelho, isso porque ele não é muito alto. Curiosamente, não é tão alto assim, tanto que quase sempre eu tenho que deixá-lo próximo do limite máximo para poder ter uma boa usabilidade aqui da tela, mas entre os 3 lançamentos da Motorola, a Moto G04, o 24 e o 34, esse aqui é o que apresentou o maior brilho nos meus testes. A Motorola diz que essa tela traz um brilho de 500 nits e utilizando o luxímetro eu consegui um valor de 368 lux. Para vocês terem uma ideia de comparação, os aparelhos de entrada costumam trazer telas com brilho de 250 a 350 lux, então ele ficou com um brilho máximo um pouquinho acima da média mais alta entre as telas de aparelhos de entrada, mas está bem longe dos smartphones intermediários que costumam apresentar
pelo menos um brilho de 500 lux e é comum ele chegar a 600, 700 até 800 lux. Mas aqui pelo menos tivemos uma média um pouquinho melhor, tanto que a tela com brilho máximo ela até escurece um pouco a imagem em volta, justamente porque a câmera tenta compensar. Mas acredito que você ainda vai ter um pouquinho de dificuldades em ambientes com muita luz, mas entre os modelos que eu testei aqui recentemente, o Moto G24 é o que se saiu melhor. Aqui mostrando as bordas para vocês, as bordas laterais não são tão finas, mas está abaixo da média. Agora a borda superior já acaba sendo um pouquinho mais espessa. Pelo menos a câmera frontal agora fica aqui em um furo na tela. E aqui mostrando a borda inferior, essa já mais espessa do que as demais. Então temos aqui uma tela boa, não vi problemas na questão da resolução HD+, a definição das imagens são muito boas, gostaria apenas que essa tela tivesse um brilho um pouco maior e também bordas um pouquinho mais finas. Mas em aparelhos de entrada é até aceitável esse nível de bordas e pelo menos temos aqui a câmera frontal em um furo na tela. Em relação à interface, o aparelho já vem de fábrica com Android 14 e com a interface MyUX da Motorola, que traz poucas personalizações em relação ao Android padrão. Na verdade, a MyUX que está aqui nesse aparelho, ela tem pouquíssimas personalizações. No geral, temos somente os recursos padrão e ela acrescentou alguns gestos a mais. Então, por exemplo, não temos aqui o aplicativo Moto, nem o Moto Connect, nem o Moto Security, que são aplicativos da Motorola para melhorar a experiência. No caso do aplicativo Moto, ele reúne todas as configurações do aparelho em um único app para poder facilitar sua busca. O Moto Connect permite, por exemplo, você conectar o smartphone sem fio a uma TV ou um monitor e simular uma interface de desktop. Esse recurso não costuma estar em aparelhos mais básicos, mas o Moto G34 felizmente já conta com esse recurso. Mas o que mais faz falta é o Moto Security, que é um aplicativo de segurança que vai criar uma pasta segura para você colocar seus aplicativos mais importantes, como o app de banco, por exemplo, e proteger com senha. Infelizmente, o Moto Security não está presente aqui nesse smartphone. Para você acertar as configurações aqui, para você personalizar o aparelho, você tem que ir nas configurações e depois aqui no menu de gestos. Por aqui você consegue ativar as opções especiais, como por exemplo, a navegação por gestos, o modo de uso com uma mão só, a captura de tela com os 3 dedos, está aqui utilizando a captura de tela, o atalho para você abrir o app de câmera dando 2 toques no botão liga-desliga. Tudo isso você habilita ou desabilita através aqui das opções de gestos, você configura tudo por aqui. Então posso tirar uma captura de tela com os 3 dedos, posso também abrir o aplicativo de câmera, já mostrei isso aqui para vocês. Também é possível ligar e desligar a lanterna com esse gesto. Apesar da interface simples, ele ainda manteve o gesto para você abrir o aplicativo de câmera com esse outro gesto. Então você pode tanto abrir a câmera quanto alternar entre câmera frontal e câmera traseira, mas nem sempre o recurso funciona muito bem. Às vezes ele acaba não ativando. Aqui eu tive sorte, todas as vezes funcionou bem, mas às vezes ele não funciona muito bem. E também temos esse painel lateral que te dá acesso a até 6 aplicativos. Indo aqui nas configurações, você pode personalizar quais apps, ferramentas ou contatos você quer adicionar nesses atalhos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui gravação de tela e captura de tela, coloquei alguns aplicativos e você pode colocar contatos também. Você pode ter um total de até 6 atalhos. E para poder acioná-los, basta deslizar aqui nessa barrinha, clicando em cima, você abre o aplicativo, mas infelizmente ele será aberto em tela cheia. Isso porque o Moto G24 não traz a compatibilidade com aplicativos em forma livre, como a Motorola chama, que na verdade são os aplicativos em janela flutuante. Ele só consegue abrir aqui os apps em tela cheia, mesmo acionando aqui pelo painel lateral. Mas temos aqui a possibilidade de utilizar os aplicativos em tela dividida. Aqui colocando 2 apps nesse formato, se você clicar aqui no meio 2 vezes, dá para alternar entre os aplicativos, né? Dá para inverter a ordem aqui dos aplicativos e também dá para redimensionar, mas somente em posições fixas. Meio a meio, 1/3 para 2/3 ou 2/3 para 1/3. Então aqui não temos tantas opções assim, elas acabam sendo um pouquinho limitadas. Aqui mostrando para vocês a multitarefa, no geral aqui a velocidade da interface é bastante rápida. Eu vou abrir aqui alguns aplicativos para a gente poder fazer um teste de abertura, ver como é que está a fluidez da interface. Então vou abrir vários aplicativos, como a Play Store e o Fotos também. E por aqui a gente vê que, eventualmente, o aparelho apresenta alguns engasgos durante o uso, mas não é comum. No geral, temos uma performance muito boa aqui, utilizando o Moto G24. O desempenho é bom nesse aparelho, é uma boa opção para quem quer um smartphone abaixo dos R$1.000 com bom desempenho. Aqui, com o Gmail aberto, a rolagem está sendo bastante rápida e, no geral, a gente tem uma boa performance aqui, abrindo os aplicativos. Aqui também vamos abrir o aplicativo de mapas e com o mapas aberto, a interface não é tão suave,
mas ela não fica apresentando engasgos, ela só não fica tão suave, mas a resposta aqui acaba sendo rápida, ela é bastante ágil. Acessando de novo a multitarefa, a gente vê que a rolagem aqui entre os apps também acaba sendo bastante rápida. Então temos uma interface com poucas personalizações e com uma boa resposta, com uma boa suavidade, uma boa fluidez, até porque temos aqui a tela com taxa de atualização de 90 Hz e também temos um bom chipset para essa categoria. Ele conta com o Helio G85, um chipset fabricado pela MediaTek com 8 núcleos, 2 de performance da série A75 e mais 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G52MC2. Ele também conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Infelizmente o armazenamento não traz uma velocidade muito alta, é no padrão eMMC 5.1. Poderia utilizar, por exemplo, o padrão UFS 2.0, 2.2, que são mais atuais e já são utilizados em alguns aparelhos de entrada inclusive. Mas em todo caso, o desempenho desse aparelho costuma ser bom. Às vezes a gente experimenta alguns engasgos, mas no geral o desempenho aqui acaba sendo muito bom e o Helio G85 é uma ótima opção nessa faixa de preço. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa do Moto G24 vem um carregador de 20 watts e com o brilho da tela em 120 lux, o aparelho gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação, foram apenas 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 6%. A bateria aqui foi muito bem, tivemos uma autonomia melhor do que a média, então acredito que a autonomia desse aparelho vai ser no geral muito boa. Em conectividade o aparelho foi muito bom, quase foi perfeito. Ele traz a entrada para fone de ouvido, vem com porta USB tipo C, traz som estéreo e também vem com rádio FM. Sua conexão Bluetooth é um pouquinho antiga, é o padrão 5.0, até porque o chipset Helio G85 também já é um pouco antigo, apesar de entregar um bom desempenho ainda. Porém, a maior ausência vai para o NFC. Infelizmente, ele não traz NFC, mas é comum em smartphones nessa faixa de preço. Mas o NFC é um recurso bastante interessante, é uma pena que ele não esteja presente aqui no Moto G24. Quanto às câmeras, temos aqui 3 sensores, 2 traseiros e um frontal. O sensor principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8. Ele traz também uma lente macro de 2 megapixels apenas, com abertura de 2.4 e foco fixo. Ela pode ser utilizada para fotos e para vídeos. E câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0. Câmera frontal e câmera traseira trazem suporte ao modo HDR automático, muito bom isso. Ambas contam com o modo retrato também, porém o modo noturno ficou apenas para a câmera principal. Infelizmente, ela não está presente para a câmera frontal. Ele também traz modo profissional para fotos, vem com time-lapse e câmera lenta. A lente macro é bastante simples, traz o foco fixo, mas pelo menos pode ser utilizada para fotos e para vídeos, e o aparelho trouxe um resultado bastante interessante para sua faixa de preço, um aparelho que custa abaixo dos R$1.000 e conseguiu entregar boas fotos em situações de muita ou pouca luz. Câmera principal se saiu bem em todas as situações, câmera frontal apresentou um pouquinho de ruído em situações de pouca luz, com certeza o modo Night Vision para a câmera frontal poderia melhorar esse resultado, e para vídeos o aparelho é ok, de dia ele consegue gravar bem, à noite é que a qualidade acaba sendo mais prejudicada, a gente experimenta mais ruído e menos captação de luz. E eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos realizados com o Moto G24 para vocês poderem conferir. O sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho, vamos fazer um teste com ele, tá aqui desbloqueando, vamos fazer mais uma vez. Ele tem uma boa velocidade e também traz uma boa precisão. Não é instantâneo, mas costuma funcionar muito bem. Ele também conta com desbloqueio facial, tá aqui fazendo desbloqueio, ele não é instantâneo, mas costuma ser rápido também. E existe a opção de você ir direto aqui para a tela inicial. E aqui mostrando hoje para vocês, ele é estéreo, o som sai tanto por cima quanto por baixo, ó, vou até tampar o alto-falante de baixo e tá aqui o áudio superior. A qualidade é boa, o volume tem um bom nível, não é extremamente alto, mas está longe de ser baixo. A qualidade no geral aqui é boa, não é excelente, mas para a faixa de preço dele aqui, ainda trazendo áudio estéreo, acaba sendo muito bom. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, apesar de termos aqui uma tela com resolução HD+, a qualidade das imagens são muito boas. Câmera frontal também fica aqui um furo na tela. Pontos negativos é que as bordas poderiam ser um pouquinho menores, mas é comum nessa faixa de preço, e o brilho, esse sim, poderia ser maior. Pelo menos é acima dos brilhos apresentados pelo Moto G04 e pelo Moto G24, mas está somente um pouquinho acima aí dos brilhos médios dos smartphones de entrada.
E o Moto G24 foi lançado há pouco tempo por R$ 999 a prazo ou R$ 899,10 à vista. Um smartphone que já no seu lançamento apresentou um preço muito interessante e traz um conjunto que me agradou bastante. O Helio G85 aqui nessa faixa de preço apresentou uma boa performance com 2 núcleos dedicados à performance, que é bem interessante. Os 4 GB de RAM não comprometeu o uso, até porque como os smartphones da Motorola trazem uma versão mais enxuta do Android, mais próximo ao padrão, ele acaba não demandando tantos recursos e por isso o aparelho acaba apresentando uma boa performance também, o que achei bem interessante. Vem com 128 GB, que é muito bom para essa faixa de preço. Já foi lançado com Android 14, o que é muito bom, até porque a gente sabe que a Motorola é bem complicada para atualizar seus aparelhos, então pelo menos ele já está com a versão mais recente do Android e ainda recebeu um visual atualizado. Bom, o Moto G24 nesse momento está batendo de frente com o Moto G14. O Moto G14 leva a vantagem de trazer uma tela com resolução Full HD+, mas ela só traz a taxa de atualização 60 Hz, contra o HD Plus aqui, que é inferior em resolução, mas conta com os 90 Hz. Moto G14 traz um chipset diferente, o Unisoc T616, que tecnicamente é muito semelhante ao Helio G85 que equipa aqui o Moto G24. Então, em desempenho, os dois meio que empatariam se não fosse o fato de que o Moto G24 tem uma tela HD+, e por causa disso ele vai consumir menos recursos e vai apresentar uma tendência de um desempenho melhor. E lembrando que ele ainda vem com a tela com taxa de atualização de 90 Hz, que vai garantir uma interface mais suave, mais fluida aqui durante o uso. Então é um aparelho que vai brigar de frente aqui com o Moto G14 e também com o recém-lançado Galaxy A05s, que vem com um chipset até parecido em performance, o Snapdragon 680, mas traz 3 vantagens em relação ao Moto G24. Primeiro, sua tela traz resolução Full HD+, e é maior de 6,7 polegadas. Ele vem com o Android 13, com uma versão anterior, mas vai receber 2 atualizações garantidas para o Android 14, que deve chegar muito em breve, e futuramente para o Android 15. Por enquanto a gente não sabe quais serão as políticas de atualizações do Moto G24. Acredito que ele deva receber pelo menos uma atualização para o Android 15, mas mesmo que isso aconteça, a Motorola costuma demorar bastante para atualizar seus aparelhos, mas a gente está falando de futuro. Pelo menos nesse momento o aparelho está atualizado, essa é a parte boa. E por fim, o Galaxy A05s também conta com 6 GB de memória RAM, uma vantagem em relação aos 4 GB de RAM aqui do Moto G24. Os dois estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço. E também tem outros aparelhos também, mas um detalhe importante aqui a favor do Moto G24 é que esse é o seu preço de lançamento. Então acredito que esse aparelho tem tudo para ficar mais barato. Talvez a gente até veja esse aparelho aqui por 750, 800 reais. Eu acredito que seria um preço bem interessante por todo o conjunto que o Moto G24 oferece. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!